Falar um pouco sobre o fazer criativo, eu trago aqui então outro livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. E aí ela fala sobretudo sobre esse amor, que é esse amor ação. Então, fazer por amor, quando a gente fala, né, dessa questão da educação, de fazer as coisas por amor e não por dinheiro, é muito passado, né? Então a gente já sabe que isso não roda porque a nossa sociedade capitalista exige que nós tenhamos o dinheiro também. E aí isso estimula também o professor a fazer mais, né? Então é óbvio que tem as problemáticas do porquê de um professor também se acomodar, muito entre aspas, mas sempre fazer o mesmo trabalho, até por uma não remuneração ou um não reconhecimento do seu trabalho. Mas aqui a Bell Hooks vai falar que o amor é ação. O amor não é só essa questão amorosa, essa questão acolhedora, mas o amor é fazer alguma coisa. E a partir disso, eu acredito que essa ligação com a questão da educação vai se fazer presente quando a gente pensa que para se estimular a vulnerabilidade desses alunos, para se estimular essa questão emocional desses alunos também, é importante o fazer, é importante estimular. A partir desse momento, a gente vai falar um pouco da pedagogia da autonomia, quando Paulo Freire fala que ensinar exige alegria e esperança. Então ele coloca lá: há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. Esperança de que professor e aluno juntos podem aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir a obstáculos da nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, primeiro o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem esperança. A desesperança é a negação da esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural, possível e necessário. A desesperança é um aborto deste ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não predado. A inexorabilidade, ou seja, a inflexibilidade do futuro, é a negação da história. Então, nesse momento, ele fala que essa relação da alegria vai estar correlacionado com a esperança. Então, a esperança de que a gente pode, sim, ter uma educação diferente e por meio desse amor que a Bell Hooks fala. Então, a partir desse amor que é ação, a gente tem uma esperança que também é ação, que não é o verbo esperar, mas é o verbo esperançar, né, que Paulo Freire fala. Então, a partir desse momento de esperançar, a gente tem uma criação de alguma coisa. Então, a partir dessa ação, a gente cria. E eu acredito muito que nesse momento, na fundação, se mostra a necessidade de sempre estar criando coisas junto com eles, né, com diálogo com eles. E é isso que a Bell Hooks, nessa parte do Ensinando a Transgredir, ela vem falando sobre a importância da sala de aula não ser um lugar tedioso. Novamente, abrindo um parênteses gigantesco aqui, nós entendemos as problemáticas de sala de aula, nós entendemos as problemáticas de uma sala superlotada, que não é o caso da Fundação Casa, mas a gente tem outras problemáticas, principalmente em relação a conteúdos digitais também, né, vai ser outra problemática, mas entendendo o que nós temos, entendendo nossa ação e o nosso verbo ali de esperançar. A gente parte de uma sala que é uma sala que é estimulada pelos alunos e estimulada pelo professor.
Então é uma situação mútua ali, que é muito o que fala na pedagogia libertadora, que é necessário, então, esse diálogo mútuo, sem um ou sem outro isso não é possível, e a Bell Hooks vai falar sobre isso também, tem sala de aula que esse fazer não tedioso não vai ser possível, porque a gente precisa muito que um acordo seja dos dois lados. Esse momento de ser um lugar mútuo, de troca mútua, ela fala pra gente logo no começo. O primeiro paradigma que moldou minha pedagogia foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo, nunca de tédio. Caso o tédio prevalecesse, seriam necessárias estratégicas pedagógicas que intervissem e alterassem a atmosfera, até mesmo a perturbassem. Nem a obra de Freire, nem a pedagogia feminista trabalhavam a noção do prazer na sala de aula. A ideia de que aprender deve ser empolgante, às vezes até divertido, era tema de discussão crítica entre os educadores que escreviam sobre as práticas pedagógicas no ensino fundamental e às vezes até no ensino médio. Mas nem os educadores tradicionais, nem os radicais pareciam interessados em discutir o papel do entusiasmo no ensino superior. Ela volta aqui novamente para o ensino superior, mas eu retorno para o ensino fundamental, para o ensino médio, né, para esse ensino básico. A necessidade da gente fazer uma sala de aula que não seja tediosa, ou que não traga consigo muitas vezes um caráter só sério. Então, nesse momento, a gente trata de um fazer criativo, mas que seja também divertido para eles. Nem sempre vai ser divertido, eu entendo isso. Às vezes não é possível fazer ou não se mostra necessário ser divertido, mas muitas vezes, quando a gente vai contar algum contexto histórico, por que não fazê-lo de uma forma que pareça uma fofoca, por exemplo? Então, esse fazer que vai adaptando os conteúdos para que eles sejam passados de uma forma que você nunca esqueça. Então, como se a gente pegar na memória alguns contextos históricos que a gente só aprendeu quando a gente aprendeu sobre curiosidades desses contextos históricos. Então, como esse fazer pode ser adaptado? E aí, novamente, a Bell Hooks vem falando pra gente dessa sala de aula que se mostra teatral. Ensinar é um ato teatral. E esse aspecto do nosso trabalho que proporciona espaço para as mudanças. A invenção e as alterações espontâneas que podem atuar como catalisadoras para evidenciar os aspectos únicos de cada turma. Para abraçar o aspecto teatral no ensino, temos que interagir com a plateia, entre aspas, de pensar na questão da reciprocidade. Os professores não são atores no sentido tradicional do termo, pois o nosso trabalho não é espetáculo. Por outro lado, esse trabalho deve ser um catalisador que conclame todos os presentes a se engajar cada vez mais e se tornar partes ativas do aprendizado. Então, se algo não está certo ou se algo não faz sentido, a gente muda, a gente refaz, a gente trabalha de outra forma. E com o tempo, isso se mostra muito natural. Esse trabalho vai sendo natural tanto para eles, na forma de ensinar, quanto para a gente, na forma de aprender com eles, né? Esse movimento inverso. E aí ela fala justamente desse ajustamento, ela fala desse ajustamento quando fala sobre ajustar a voz a diferentes públicos. Assim como muda a nossa maneira de atuar, também nossa voz deve mudar. Na vida cotidiana, falamos de um jeito diferente com diferentes plateias. Para nos comunicar melhor, escolhemos um jeito de falar determinada pelas particularidades e características únicas das pessoas a quem e com quem estamos falando. Nesse espírito, nem todos esses ensaios têm a mesma voz, refletem meu esforço de usar linguagem de modo a levar em conta os contextos específicos.
bem como o meu desejo de me comunicar com plateias diversificadas. Para lecionar em comunidades diversas, precisamos mudar não só os nossos aspectos, mas também o modo como pensamos, escrevemos e falamos. A voz engajada não pode ser fixa e absoluta, deve estar sempre mudando, mudando fora dela. Quando nós falamos sobre adaptarmos a nossa voz também, nós falamos sobre adentrarmos a essas culturas, essas diferentes culturas, quando nós falamos sobre gerações e quando nós falamos também de outros contextos que nós não conhecemos. Nós podemos sim criticar e a gente vai usar essa nossa criticidade dentro de sala de aula, mas nunca desrespeitando essas diferentes culturas ou esses diferentes gostos musicais, por exemplo. A partir do momento que você já chega em sala de aula criticando gostos musicais ou negligenciando ou advertindo esses jovens pela sua forma de expressar, pela sua forma de falar, você não abre espaço para ouvir diferentes públicos e não abre espaço para entender a linguagem deles. E nesse momento a gente pode abrir o leque da linguagem, mas a gente não pode fazer com que eles sigam o mesmo padrão que você. E aí é nesse momento também que há uma problemática dentro da Fundação Casa, quando a ideia é essa aculturação desses indivíduos. Fazer com que eles escutem, com que eles façam, com que eles aprendam só aquilo que se mostra necessário e só aquilo que é relevante para o sistema educacional ou para o sistema prisional aqui, né? Tem essa outra abordagem. E quando a gente fala desse contexto mais criativo também, a gente fala de um conceito que a Bell Hooks vai trazer de não autoconhecimento, mas de autorrealização, que é essa constante busca pelo conhecimento próprio, essa constante busca entre as questões emocionais, as questões espirituais, aqui ela vem colocar para a gente também, mas ela coloca, sobretudo, na parte que ela vai dizer que os professores que abraçam o desafio da autoatualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos, proporcionando-lhes maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente. E aí, quando ela trabalha essa questão espiritual, ela fala justamente sobre a pedagogia engajada, né, essa pedagogia crítica, com a autorrealização, e aí ela comenta que a educação com prática de liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que a sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que o nosso trabalho não é só simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. E aí, quando ela fala sobre a questão do amor, ela trabalha esse conceito, olha lá em Tudo Sobre Amor, falando que amar é um ato de vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. E aí ela comenta que nesse caso, amor é a vontade, e aí ela reverbera um outro trabalho de Erich Fromm, que é a vontade de se empenhar, que o amor é, então, a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. E aí, nesse caso, ela fala que o amor é o que o amor faz. Então, ela liga essa questão do crescimento espiritual com outros crescimentos. E aí, ela retorna a falar sobre isso quando ela fala sobre essa política engajada. Então, essa prática de educação como prática de liberdade é o jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil que aqueles professores que também creem que a sua vocação tem um aspecto sagrado,
que creem que o nosso trabalho não é só simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar de crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de modo mais profundo e mais íntimo. E aí, relacionando com a prática libertadora de Paulo Freire, ela coloca que logo na introdução de Ensinando a Transgredir, logo no começo, ela expõe que como esses ensaios, que são livros de ensaios, somam minha voz ao apelo coletivo pela renovação e pelo rejuvenescimento de novas práticas de ensino, pedindo a todos que abram a cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável, para pensar e repensar, para criar novas visões. Celebra um ensino que permita as transgressões, um movimento contra as fronteiras e para além delas. É um movimento que transforma a educação na prática de liberdade. Tudo bem, mas vamos lá. A gente sempre vai fazer essa questão dual de problematizar, e aí é óbvio que eu já comentei para vocês que nem sempre em todas as aulas, em todas as salas, isso vai ser possível, porque não é um movimento só do professor, né? É óbvio que você não vai sempre só você fazer esse papel, é óbvio. Você tem o rigor metodológico, você tem as ferramentas pedagógicas, mas o fazer não se faz só no professor, mas se faz em conjunto. E aí é nesse momento que a Bell Hooks coloca que um entusiasmo pelas ideias não é o suficiente para criar um processo de aprendizado empolgante. Na comunidade da sala de aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelos nossos interesses um pelos outros, por ouvir a voz um dos outros, por reconhecer a presença um dos outros. E é nesse momento também que muitos não queriam, e aí colocando aqui no contexto de Fundação Casa, muitos não queriam estar lá, óbvio, né? Todos eles não queriam estar lá. E o processo de educação, uma educação libertadora, ela se faz com o prazer de se estar dentro de sala de aula também, né? Esse esperançar não vem só do professor, mas vem também do aluno. Quando não se tem esse esperançar do aluno, quando ele não se faz presente dentro de sala de aula ali, isso também vira um mártir, isso também vira uma questão para o professor. E aí isso se torna um pouco mais difícil de permanecer e se fazer essa política e essa educação libertadora de uma forma mais efetiva. E aí ela continua, né? Precisa insistir em que a presença de todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa insistência, é preciso demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas, falando de nós. Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica de sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos. Usadas de modo construtivo, elas promovem a capacidade de qualquer turma de criar uma comunidade aberta de aprendizado. Muitas vezes, antes de o processo começar, é preciso desconstruir um pouco a noção tradicional de que o professor é o único responsável pela dinâmica de sala de aula. Essa responsabilidade é proporcional ao status. E esse entusiasmo, né, essa forma de se fazer, ela é feita em conjunto, né? Então, sozinho não é possível. Então, ela conta nesses ensaios que teve uma turma que não foi possível realizar isso. E aí, tudo bem também, né? Não tem como você conquistar todos os alunos de todas as formas possíveis. Então, ela fala que nessa turma em específico, mais que qualquer outra,
levou a abandonar de vez a ideia de que o professor, pela simples força da sua vontade e do seu desejo, é capaz de fazer da sala de aula uma comunidade de aprendizado entusiasmada. E aqui traz essa crítica a essa ideia de que só o professor é detentor. É óbvio que a gente foi falando aqui dessa importância do aluno e do professor, mas também na prática de ensino. Então, essa sala entusiasmada, essa sala que não é tediosa, ela se faz também com alunos que queiram estar lá. Mas se esses alunos não querem estar lá, até porque isso não é uma instituição de ensino, no caso da Fundação Casa, como esse processo é feito? Ela tem um limite, e esse limite também é da questão da importância da saúde mental do próprio professor também. A questão da criatividade vai entrar muito agora neste momento da leitura de mundo, que é entender as perspectivas e como eles aprendem. Então, como esses estudantes, né, como esses jovens aprendem hoje, né, atualmente, e como eles aprendem nesse contexto de não ter a base. Eles aprendem de uma forma muito visual, muito dinâmica, muito... eles trazem essa contribuição e eles querem trazer essa contribuição. Isso aqui é incrível, assim, eles querem participar, eles querem ser sujeitos ativos. Como você faz para serem sujeitos ativos é muito a forma com que você vai levar as suas aulas. E aí que entra a Bell Hooks, que vai relacionar com a pedagogia da autonomia. Bell Hooks fala que o primeiro paradigma que moldou a pedagogia dela foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo, nunca de tédio. E aí que aqui lá no 2.7, o Paulo Freire fala que ensinar exige alegria e esperança. E é nessa abordagem que nós vamos trabalhar nesse momento. A partir dessa alegria, desse entusiasmo, significa, e aqui eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui rapidinho, tá? Significa que a gente não vai ser crítico à questão da educação? Não significa. Significa que a gente vai parar de... os professores, na sua maioria, estão adoecendo, eles estão tendo questões até para fazer a aula, para ter esse entusiasmo, para achar esse entusiasmo, para trazer uma aula diferente? Eu sei que sim. Mas partindo para essa ideia de ações possíveis para o trabalho de ensino, com esses estudantes, a gente pensa nessas abordagens, ok? Então, é por isso que eu estou trazendo essas abordagens aqui para a gente discutir. Aqui também se mostra a importância da interdisciplinaridade. Então, eu já falei, né, essa ideia de mostrar esse contexto no espaço-tempo, nas questões, já trazer questões sociológicas para um fundamental, que na sua maioria já tem alunos mais velhos, já trazer essas questões para que quando ele chegar nesse momento, ou caso ele não chegue, se ele fizer uma prova para terminar os estudos, ele consiga captar esses aspectos sociológicos, filosóficos. Então, trabalhar essa interdisciplinaridade com esses estudantes vai ser fundamental para que eles possam abrir o leque deles. Então, eu trago muito questões de leituras no geral, né, ou a partir dos aspectos de coisas que eles estão lendo. Falar de uma educação libertadora e uma pedagogia engajada diz respeito, sobretudo, e nesse caso, nessa análise que a gente vai fazer, dessa leitura de mundo do estudante. Então, essa ideia de partir da perspectiva dele ou de torná-lo ativo no processo de educação. Significa que não vai ter rigor metodológico, significa que a gente não vai passar os conteúdos propostos ou as questões da BNCC ou trabalhar outras questões ali rigorosas metodológicas, muito pelo contrário. É nesse momento que a gente
trabalha essas questões a partir dessa pedagogia de uma autonomia, realmente, desse sujeito ativo que é responsável também pelo seu conhecimento, que é necessário a abertura dele, essa abertura tão importante para que nós possamos dialogar a partir disso. Então, inclusive, a Bell Hooks ela vai falar nesse momento que para que o conhecimento seja efetivo, é necessário também essa abertura dos estudantes. E se não há essa abertura, não é possível fazer essa pedagogia que coloque ele como sujeito ativo. Tem algum momento que ele precisa sim escutar o que é necessário para que ele seja um sujeito ativo. Porque o que, até uma crítica aqui que a gente pode trabalhar, é trazer esse contexto de ser um sujeito ativo, né, esse educando, essa educação que é ativa, que coloca o estudante como protagonista do seu conhecimento, mas sem dar ferramentas básicas para que ele seja um sujeito ativo do seu conhecimento. Nesse momento que entra o nosso conhecimento metodológico, o nosso rigor metodológico, as nossas questões de professor para que possa auxiliar esse estudante. Sem esse auxílio, só falando faz aí ou aprende aí com a sua leitura de mundo, nada é feito. Não há esse caminho para que o estudante possa realmente se sentir pronto o suficiente para participar, para estar ali naquele lugar de educação, sempre aprendendo ou querer aprender mais depois daquilo, né? Uma coisa que eu sempre falo para esses alunos, eu sempre falei para esses alunos, é que independe do que eles vão fazer com essa educação que eles receberam. Essa educação não é ali só para aquele momento, não é só para preencher prova, não é só para eles terem, é realmente para eles terem para a vida, para realmente eles entenderem a importância do conhecimento como prática de liberdade. Porque eles falam tanto de liberdade, até tem esse trocadilho, né, dessa questão da liberdade enquanto estar num regime fechado, quanto a liberdade da educação de Paulo Freire, mas é libertar a mente. Independente do espaço que ele está, é libertar a mente no sentido de saber o básico para se estar em sociedade. E o saber básico para estar em sociedade é começar a ter um senso crítico sobre as coisas. Não é só absorver os conhecimentos, mas é saber fazer perguntas para esses conhecimentos. Fazer perguntas para essas pessoas que estão dizendo algo para eles. É saber questionar de um modo que isso seja construtivo, não é só questionar por questionar. E aí, quando a gente fala sobre essa liberdade mental também, a gente esbarra muito no sistema e nesse sistema do poder judiciário. Quando a gente fala sobre libertar a mente desses jovens, a gente está falando também de uma base que não vai aceitar qualquer tipo de opressão. Isso também, e aqui nesse momento, a educação passa a ser também vista como algo a ameaçar a ordem, porque esse ser que deveria ser ressocializado para estar obedecendo ordens, passa a questionar essas ordens também, passa a entender o que faz sentido na ordem das leis para ele e o que não faz sentido. Então, é nesse momento que a política de uma educação, essa questão da educação engajada, dessa pedagogia engajada, dessa educação libertária, ela esbarra muito nesse sistema da Fundação Casa
E aí, até abrindo para vocês, né, nesse momento que eu me retirei, assim, desse sistema, um dos motivos é justamente por não conseguir fazer o meu trabalho. Então, a gente tem, é necessário que os alunos, que os estudantes estejam abertos, mas é necessário que o sistema também esteja em ressonância, né? Que ele esteja em sintonia com o que o professor quer fazer. Então, nesse momento que a educação bancária ela vence muito, porque uma das questões principais que era exigido dentro desse sistema de educação é que ele fosse bancário. Então, que tivesse muitas questões de cópia de textos, para que tivesse muita essa cópia de coisas na lousa. Então, tinha que ter algo na lousa, isso era algo muito passado. Pode ser que tenha sofrido mudanças e a gente vai falar sobre centros diferentes que vão ter essas mudanças, mas na sua estrutura base a gente ainda vai ver muito isso. Então, essa aula que é diferente e que ela não leva giz e lousa, que ela é um sistema diferente também de organização do espaço escolar, ela não vai ter muita voz nesse sistema prisional, tendo em vista que a questão da educação não é a base desse sistema de socioeducação. Tá, esse sistema socioeducativo. Isso precisa ser um parêntese gigante aqui, porque realmente não adianta só eu colocar aqui que o professor tem que ser ativo, que o professor tem que ser criativo, que o professor tem que fazer, que tem que acontecer, sendo que não tem o apoio suficiente para isso acontecer. Eu sei que em muitos momentos isso vai acontecer com muitos professores, mas é também encontrar aliados para que possa ser feito de uma outra forma, para que possa ser feito de uma forma adaptada. Eu queria muito trazer muitos trabalhos para vocês aqui, de trabalhos que a gente fez dentro da Fundação Casa, mas infelizmente a questão de relatar esses trabalhos não são permitidos pelos professores, então a gente tem que ter uma autorização dos seguranças que trabalham lá, da questão pedagógica mesmo, e aí às vezes isso não pode ser passado para a gente, então acontece algumas coisas assim. Mas dentro do possível, eu fiz um trabalho com eles sobre o folclore e eles fascinaram, assim, foi muito interessante. Tem algumas imagens dos painéis que eles fizeram, eles mesmos criaram, e aí é nesse momento que a questão criativa entra com tanto a força, que é esse momento que você deixa eles livres para eles tentarem ou não, se eles se sentirem confortáveis ou não, e aparecem trabalhos incríveis de arte, trabalhos incríveis de pintura. Eles vão ali naquele momento primeiro como um escape. Então essa questão das produções e dessa questão das oficinas que a gente trabalha com eles dentro da nossa matéria, às vezes primeiro aparece como um escape e aí depois isso vai aparecer como algo que eles veem como um talento mesmo. Muitos deles descobrem que gostam de pintar, de desenhar, e isso passa o tempo também, né? E depois eles percebem um talento e vão desenvolvendo esse talento lá dentro. Ou de poesia, ou de poema, eles fazem muita música, né? Focada principalmente lá nessas músicas de ostentação que eles escutam. Eles também produzem músicas a fim de ser um MC futuramente. Mas aí aparecem poemas muito legais, aparecem textos muito legais, muito inspirados. E aí eles vão criando um outro tipo de repertório cultural também dentro da realidade deles, não tirando essa questão da cultura, aculturando eles, né? Mas sim
explorando ainda mais a partir do que eles já sabem e do que eles já trazem para a gente. Uma coisa que eu sempre falo para eles que para a gente criticar, nós precisamos saber sobre, né? Então, em A Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire traz, então, que é a educação bancária. Então, algumas das suas características. Então, lá no capítulo 2, da concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos e sua crítica, ele fala que o educador é o que educa, os educandos, os que são educados. O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem. Que é essa ideia de transferir conhecimento, né? O educador é o que pensa, os educandos, os pensados. O educador é o que diz a palavra, e os educandos, os que escutam docilmente. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. É o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão que atuam na atuação do educador. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, o que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se a determinações daquele. O educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, meros objetos. Não é de se estranhar, pois, que nessa visão bancária da educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores deles, como sujeitos. Então, nesse momento, ele fala em como essa educação bancária ela vai ter o papel, sobretudo, de fazer com que esses jovens entendam, né, desses alunos entendam, que a gente também está falando de EJA aqui, né, a gente fala num contexto geral, fazer com que esses indivíduos não se entendam como sujeitos, mas como objetos nessa educação bancária. Então, nesse momento, quando a gente tem uma educação bancária, a gente tem o entendimento de que a aula sempre vai estar pronta. E aí você chega e dá a sua aula e eles escutam o que você tem a dizer, mas nunca o que eles têm a dizer para você, ou quais as concepções e entendimentos que eles têm sobre aquilo que é passado. Então, se eu digo que a pirâmide social ela é algo que é bom, que é algo que é realmente efetivo, que é realmente assim e não tem como mudar, eles acreditam que essa é a realidade deles. Então, entendendo-se na pirâmide social, qual é a minha realidade e qual que é o meu contexto.